Gente, bom dia. Vai dar aqui continuidade ao curso preparatório para o concurso. Quem passou para a última fase, né, que é fazer um plano de aula e dar uma aula efetivamente. Então, essas três últimas aulas, a gente convidou a professora Ana Paula, ela é professora na Faculdade de Educação, ajudou, inclusive, né, a construir o currículo. Então, a gente convidou ela para dar essas nossas últimas três aulas sobre sequência didática, plano de aula. E, enfim, não demorar muito, né? A GP São Paulo agradece a disponibilidade da professora e vamos para a aula. Muito obrigado mais uma vez, professora. Eu que agradeço, Matheus, agradeço a GB pelo convite também. Bom, espero contribuir aí, já parabenizo, né, quem chegou nessa fase do concurso e espero contribuir aí para que vocês pensem em estratégias, né, para apresentar uma boa sequência didática. Bom, para isso, o que eu fiz? Eu dividi a nossa conversa aqui em duas partes. Uma para retomar, né, o currículo da cidade de São Paulo, para entender um pouco a concepção e a construção desse currículo, pensando no nosso componente curricular, que é a geografia, e em seguida eu vou apresentar o que é uma sequência didática, né? O que nós entendemos como sequência didática e como que ela se articula aí como que ela pode ser pensada para dar conta do currículo da cidade. Então vamos lá, gente. Para começar a nossa conversa, eu acho importante trazer para vocês os principais pontos, né, que foram considerados para a construção do currículo da cidade. Então, tem 4 ideias aqui que são fundamentais. A primeira é a ideia de continuidade. Por que continuidade? Porque buscou-se uma política pública, né, que é disso que a gente está falando, que rompesse com aquela tradição de sempre ter mudança a cada gestão. Isso é muito ruim para os nossos estudantes, né? Isso é muito ruim quanto política. Então, o currículo ele vem com esse aspecto, com esse perfil de política de Estado, não de política mais de governo, né? Que muda sempre. O outro aspecto é a relevância. Então, pensou-se num currículo que fosse relevante para os estudantes, que considerasse, né, os principais conhecimentos e saberes que contribuíssem de fato para a vida desse estudante. O terceiro ponto é a colaboração. Então, é importante destacar que esse documento ele não foi feito de uma hora para outra, ele vem sendo construído há alguns anos, ao longo dos anos, ele teve bastante participação da comunidade escolar, né, dos estudantes, do corpo docente, enfim. Então, é um documento, né, pensando em currículo, a gente deveria entender o currículo como uma construção coletiva mesmo, e o currículo da cidade ele traz isso. E a questão da contemporaneidade, que vai trazer para a pauta assuntos, temas que são contemporâneos, e um pouco para complementar a ideia de relevância. Outros conceitos orientadores, né, para a construção do currículo foi a ideia de educação integral, de equidade e de educação inclusiva. O que quer dizer isso? Né? A gente vai ver já já. Outro aspecto da construção do currículo foram essas outras 4 ideias. E aí isso vai acontecer e vai aparecer na própria estrutura do currículo da cidade, e a gente consegue evidenciar esses aspectos também lá na organização dos eixos, dos objetos de conhecimento e tudo mais. Então, o que perpassou, né, essa construção? O entendimento que os currículos eles devem ser plurais, ou seja, eles devem considerar diferentes conhecimentos, diferentes saberes, as próprias teorias do currículo elas vão aparecer ali, né? Então não foi uma única visão,
que vai aparecer no currículo. Outra ideia é que os currículos eles são orientadores, então um pouco para romper com essa questão de que o currículo é uma lista de conteúdos que precisam ser ali atendidos, né? Você olha lá, eu tenho uma lista de conteúdos, então, isso aqui eu já ensinei, isso aqui também, isso aqui também. Não é essa a ideia. A ideia, quando o currículo traz, né, esse pauta em competências e habilidades, é justamente para que o professor consiga ali mobilizar diferentes conhecimentos, diferentes conceitos e conteúdos para chegar nesses objetivos. Então, eles orientam, eles não são um gesso. A ideia também é que currículos não devem ser lineares, ou seja, eu aprendo isso só aqui no sexto ano, depois. Então, porque a gente sabe que as crianças, né, as pessoas, elas não aprendem assim. O processo de aprendizagem ele vai se tornando mais complexo, né? Ele vai do simples para o mais complexo, e sempre nessa ideia de aprofundar o conhecimento e ao mesmo tempo ampliar. Por isso que muitas vezes a gente vê alguns conteúdos sendo abordados, né, em diferentes anos, mas com um grau de complexidade maior, com aprofundamento conceitual maior. E os professores são protagonistas, né, na implementação desse currículo. Por que são protagonistas? Justamente porque esse currículo ele é uma orientação, né? Tem lá o que pretende-se e o que espera-se que os estudantes aprendam, mas é o professor que vai viabilizar a implementação e a construção, e o como ele vai fazer isso, ele tem autonomia. Os currículos devem ser centrados nos estudantes, né? Então, o que isso significa? Que o propósito fundamental de um currículo é dar condições e assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de cada um dos estudantes, conforme determinam os marcos legais brasileiros. Os currículos precisam dialogar com a realidade das crianças e adolescentes, de forma a conectar-se com seus interesses, necessidades e expectativas. E os currículos, eles precisam ainda desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores que preparam as novas gerações para as demandas da vida contemporânea e futura. Então, percebam, esse currículo ele é centrado no estudante, porque a gente entende que a aprendizagem também é um processo que o estudante ele precisa se envolver, ele precisa querer aprender. Só que ele só vai querer aprender se ele perceber sentido nisso, né? Então, daí a importância desse desenvolvimento desses conhecimentos, saberes, atitudes que preparem esse sujeito aí para a vida. E agora eu vou trazer ali a definição, né, daqueles 3 conceitos fundamentais. Então, o conceito de educação integral. Educação integral não significa que o estudante precisa passar ali o dia inteiro na escola, né? Então, não tem a ver com a quantidade de tempo que a criança ou adolescente fica na escola, e sim com a qualidade desse ensino. Então, o conceito de educação integral, ele promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, né? Intelectual, física, social, emocional e cultural, e a sua formação como sujeitos de direito e deveres. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes e prepará-los para que se realizem como pessoas, profissionais e cidadãos comprometidos com seu próprio bem-estar, com a humanidade e com o planeta. E aí percebam, isso tudo a gente dá conta pelos conteúdos, né? Pelo currículo. Então, como que eu faço para contribuir com o desenvolvimento dessas dimensões? Por meio do currículo, por meio das estratégias e tudo mais. Depois, Cavalieri, em 2002, segue a mesma linha conceitual, destacando que a essência da educação integral reside na percepção das múltiplas dimensões do estudante, que devem ser desenvolvidas de forma equitativa.
Pode-se complementar essa visão levantando quatro perspectivas sobre a educação integral. Então, primeiro, aponta para o desenvolvimento humano equilibrado, via articulação de aspectos cognitivos, educativos, afetivos e sociais, entre outros. Segundo, enfatiza a articulação dos componentes curriculares e o diálogo com práticas educativas transversais, inter e transdisciplinares. Terceiro, compreende a importância da articulação entre escola, comunidade, parcerias institucionais, bem como entre educação formal e não formal, para a formação do indivíduo integral. E defende a expansão qualificada do tempo que os estudantes passam na escola para a melhoria do desempenho escolar. Então, olha só, a partir desses 4 pontos, a gente já começa a refletir sobre como que a geografia pode contribuir para tudo isso, né? Então, quando eu penso em estratégias que mobilizam o trabalho de campo, que tragam pessoas da comunidade para que os adolescentes e as crianças entrevistem, né? Eu já estou aqui também contribuindo com a minha disciplina para essa educação integral. Bom, então o conceito de equidade, ele é fundamental quando a gente pensa tanto no propósito da educação, né, quanto nas dinâmicas que ocorrem dentro e fora de sala de aula. Então, eu gosto bastante dessa ilustração que faz a gente refletir que igualdade e equidade é muito diferente. Então, eu posso dar uma aula para todos da mesma forma, né? Eu estou promovendo o quê? A igualdade ao acesso à educação, só que nem todos aprendem da mesma forma. Então, eu não estou trabalhando com a equidade. E quando a gente vai para a sala de aula, a diversidade é imensa. Eu tenho estudantes com diferentes tipos de demanda, eu tenho estudantes que têm deficiências, né? Então, como que eu possibilito essa equidade? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. O conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica inerente da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualdades, como afirma Boaventura Santos. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça a diferença e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então é justamente isso, né? Quando a gente pensa em como que nós incluímos pessoas, como nós incluímos saberes, dessa forma, tentando garantir isso que o Boaventura Santos está trazendo aqui para reflexão. E o conceito de educação inclusiva, né? O que é essa educação inclusiva? A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se construir uma escola para todos, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do processo de escolarização sejam realmente e sem distinção para todos. Então, é justamente isso, né? Nós precisamos pensar em estratégias, inclusive dentro de uma sequência didática, que dê conta dessa diversidade, que realmente promova essa inclusão, porque senão a gente corre o risco, inclusive, de reforçar a exclusão, não é assim? Daí a importância da gente olhar para os conteúdos e não pensar que a gente precisa ensinar conteúdos diferentes, mas sim de forma diferente, para que atenda toda essa diversidade existente na sala de aula. A prática educacional não pode limitar-se a tarefas escolares homogêneas ou padronizadas, as quais não condizem com a perspectiva inclusiva, uma vez que se preconiza o respeito à forma e à característica de aprendizagem de todos. Portanto, para ensinar a todos é preciso que se pense em atividades diversificadas,
propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que podem levar ao mesmo objetivo educacional. Então, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Não é mudar o conteúdo. Então, aquele meu estudante tem dificuldade, então eu vou simplificar. Não é isso. Mas é pensar em estratégias que dê conta de que esse estudante aprenda o mesmo que os demais. Agora eu vou começar a falar aqui, retomar, né, que vocês já devem ter visto bastante isso, mas essa organização do currículo da cidade de São Paulo. Então, e isso aqui tem tudo a ver, gente, com a sequência didática, porque é a partir dessa organização que eu preciso pensar no que eu ensino, certo? Então, a organização do currículo, ela vem com as matrizes de saber, né, de saberes, que explica os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser garantidos a todos os estudantes da rede municipal, ao longo do ensino fundamental, né? Depois, nós temos os temas inspiradores que conectam as aprendizagens dos estudantes aos temas da atualidade. Então, olha só, já estou me remetendo ali à ideia, né, do Cavalieri de articular os diferentes componentes curriculares também, que são esses temas que permitem essa integração curricular, né? Depois, o currículo ele está dividido entre os ciclos de aprendizagem. Na prefeitura, são divididos em 3, eu vou falar mais para frente quais são esses ciclos. Depois, a gente tem uma subdivisão, né? Em cada ciclo, eu vou ter a área do conhecimento e os componentes curriculares, que vão agrupar esses objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os eixos estruturantes que vão organizar esses objetos, né, de conhecimento, e os objetos de conhecimento, que indicam que os professores precisam ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares. Esses objetos de conhecimento, eles se aproximam muito do conteúdo, mas não necessariamente são exatamente aquilo que vocês vão ensinar, né, da forma que está ali. Então, rompendo um pouco com essa ideia de currículo como lista de conteúdos. Mas eu vou mostrar a tabelinha para vocês e eu acredito que isso vai ficar um pouco mais claro. E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que eles estão articulados com a Agenda 2030, tá? Também vou falar um pouco mais para frente. Bom, aqui nós temos as matrizes, né? Então, as matrizes de saberes são várias, temos a necessidade de aumentar o repertório cultural, de desenvolver pensamento crítico, científico e criatividade, fazer com que os nossos estudantes resolvam problemas, que promova a comunicação, promova o autoconhecimento e o autocuidado, a autonomia e a determinação, a abertura para a diversidade, a responsabilidade de participação, empatia e colaboração. Tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos e de acordo com os temas e conteúdos que eu vou desenvolvendo, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, a questão da ocupação do território brasileiro e vou mostrando todo esse choque cultural, tudo que o homem branco, né, fez com as comunidades indígenas, fez e faz ainda, né, a importância do negro na nossa cultura, tudo isso, eu estou promovendo essa abertura à diversidade, porque eu problematizo essas questões, inclusive, né, e questões que são contemporâneas, certo? A partir do quê? Dos conhecimentos geográficos. Os temas inspiradores do currículo, né? Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar ativamente da transformação positiva, tanto da sua realidade local quanto dos desafios globais.
Então, os temas prementes, como os direitos humanos, meio ambiente, desigualdade social, social e regionais, intolerância cultural e religiosa, abusos de poder, populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, educação financeira, consumo e sustentabilidade, são alguns dos temas que precisam ser debatidos, né, na sala de aula, para que a gente consiga aí avançar enquanto sociedade. Aqui estão os ciclos, então os ciclos é interessante destacar, principalmente para a gente, né, que é professor especialista, porque nós temos o ciclo de alfabetização, que é primeiro, segundo e terceiro ano, o ciclo interdisciplinar, quarto, quinto e sexto ano, e o ciclo autoral, que é sétimo, oitavo e nono. Percebam, o ciclo interdisciplinar, ele vai fazer a ponte, né, do ciclo de alfabetização para o autoral. Então, é importante a gente pensar nesses 3 ciclos e entender um pouco, e eu vou procurar fazer isso aqui com vocês, entender como é que a geografia vai aparecendo aí nos diferentes ciclos. Aqui, como eu estava dizendo para vocês, né? Isso aqui é um exemplo de um eixo. Existem outros eixos, né? No componente de geografia, mas esse aqui ele ilustra bastante o que eu quis dizer como não ser uma lista simples de conteúdos. Então eu tenho um eixo, sujeito seu lugar no mundo, o objeto do conhecimento é identidade sociocultural, fluxos populacionais e dinâmica populacional. Ok. Quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento? Percebam, eu tenho 4 aqui. Eu tenho que me limitar a eles? Não. Eu posso acrescentar muito mais coisas, né? E eu, como professora, eu tenho essa autonomia, visando que eu tenho como foco observar modificações na paisagem da cidade de São Paulo ao longo do tempo, considerando diferentes indivíduos, vivências, de acordo com os agentes transformadores, né? Agentes sociais, físicos, culturais. Então, percebo, isso aqui é abrangente. Como que eu vou fazer isso? A partir de qual conteúdo? Bom, vamos olhar aqui os outros, né? Os outros objetivos. Perceber como imigrantes das regiões brasileiras contribuem para as transformações que ocorreram e ocorrem na cidade de São Paulo. Ah, então eu estou falando de paisagem aqui nesse primeiro. Eu poderia pensar em análise de paisagem, eu poderia pensar em analisar diferentes bairros, comparando diferentes bairros, né? Partindo do bairro onde está a escola, é evidente, né? Depois eu poderia fazer essa análise a partir dessas marcas, né, dos fluxos migratórios, reconhecer os motivos que geram os fluxos populacionais. Ah, ok, eu posso. Então, eu vou costurando da forma que eu achar mais interessante, de acordo com o conteúdo, certo? Outro detalhe: quando eu penso numa sequência didática para o sexto ano, eu não preciso só abarcar os objetos de aprendizagem e desenvolvimento de um eixo. Muito pelo contrário, é interessante que eu olhe para todos os eixos, então eu vou construir uma sequência didática bimestral, por exemplo, e vou abarcando ali vários objetivos de aprendizagem de diferentes eixos. E num outro momento eu articulo outros objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, certo? Então eu tenho essa flexibilidade, ok? E aqui, por fim, né, nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável. O que são esses objetivos? Na verdade, são 17, e eles têm muito esse caráter, desenvolver uma educação de qualidade, outro, acabar com a fome. Então, quando eu estou discutindo questões do campo, né, eu estou contribuindo para que as crianças e adolescentes reflitam sobre estratégias para acabar com a fome, a reduzir impacto na água também. Então, a partir do conteúdo, e desses conhecimentos, eu vou contribuindo para que esses sujeitos reflitam e se preparem para essa demanda, né? Que nós temos aí, que é tão urgente.
Então, aqui estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois, agora, mais especificamente, como eu disse para vocês, eu vou trazer aí os objetivos, né, da geografia no currículo da cidade. Então, quais são as dimensões? Se vocês pararem com mais cuidado para analisar os eixos, toda essa organização dos objetos de conhecimento e tudo mais, a gente consegue perceber que a espacialidade, a territorialidade e a temporalidade dos fenômenos estudados na geografia nos permitem desenvolver uma visão de complexidade. Então, justamente essa ideia, né? Se a gente analisar o currículo desde lá do ciclo de alfabetização, a gente percebe tudo isso, né? A gente percebe que as crianças, desde muito cedo, começam ali a ter esse desenvolvimento do pensamento espacial, né? E isso, lógico, não se dá só pela geografia, né? Principalmente no ciclo de alfabetização. Nessa proposta, considerou-se, de modo geral, os conteúdos e métodos geográficos que se pautam na aprendizagem, que faz sentido para a vida dos estudantes e revelam características das formações socioculturais e da influência política que demarcaram os territórios na cidade de São Paulo, assim como sua inserção regional, nacional e global, certo? Então, o tempo todo a gente vai conseguir fazer essas articulações, né, nas diferentes escalas de análise, percebendo, estudando e percebendo o seu bairro, mas por que o bairro é dessa forma e não de outra, qual que é a relação desse bairro com a cidade de São Paulo, é um bairro periférico, é um bairro central, como que é essa conversa? E depois nas outras escalas também, né, se percebendo como o nosso país se articula regionalmente, qual que é o papel do Brasil nesse mundo globalizado, e essas mudanças, né, que vão de escala para escala geográfica e que elas precisam ser feitas nessas articulações, para que a gente compreenda a realidade. Então, ser professor de geografia é tornar os estudantes sujeitos de cultura e cidadania, e, portanto, é ser encarregado da formação de uma consciência crítica que estimule a inserção dos estudantes na sociedade como sujeitos ativos numa realidade brasileira dinâmica e contraditória. Gente, quando a gente pensa na importância da geografia como unidade curricular, né? Por que a geografia está na escola? Por que existe essa geografia escolar? E aí a gente pode trazer aqui vários autores, né? Helena Calai, Alana Cavalcante, a Sônia Castelar, enfim, tantos outros que vão destacar a importância da geografia como essa disciplina, né? Já que a geografia ela entende, ela estuda o espaço e o homem, né? Ele é um protagonista na construção do espaço. É fundamental a gente formar os nossos estudantes para que eles se percebam também como protagonistas na construção do espaço, porque é só assim que a gente vai mudar alguma coisa, não é verdade? Então, o que adianta eu tratar ali dos impactos ambientais nas áreas urbanas se eu não tenho a consciência que o meu consumo, a minha forma de, de viver, né, de atuar no mundo, contribui para esses impactos? Né? Se eu não entendo quem são os órgãos responsáveis por dar conta ali de despoluir o rio, de construir estações de tratamento. Como é que eu vou cobrar isso? Né? Então, essa ideia da cidadania que a geografia é tão importante aí para atingir, né? Para contribuir para esse desenvolvimento. Então, o que devemos considerar ao selecionar os conteúdos e formas de ensinar geografia? Então, uma coisa importante a gente ter em mente é que currículo é uma escolha. A gente não vai conseguir ensinar tudo para os nossos estudantes. E o nosso papel também não é formar mini geógrafos, tá, pessoal? A geografia escolar ela tem um outro caráter. Mas é importante a gente refletir sobre esses conteúdos, né? Porque essas escolhas elas são fundamentais e elas afetam a formação diretamente do nosso estudante,
né? Não só os conteúdos, mas também as estratégias. Há que se ressaltar alguns questionamentos considerados pelos educadores da rede quanto às bases epistemológicas e sociohistóricas críticas do pensamento geográfico e sobre os processos de organização dos conteúdos, destacando, evidentemente, uma preocupação explícita e contextualizada com a retórica científica sobre a importância da organização do ensino pelas aprendizagens dos estudantes. Ok? E aqui eu vou trazer esses pontos que eu acho que eles elucidam muito o papel da geografia no currículo do município de São Paulo, tá? Então, isso aqui vocês encontram, inclusive, no documento. Que o conhecimento geográfico proposto no currículo seja capaz de levar o estudante a compreender o espaço geográfico em sua totalidade, como resultado das relações entre a sociedade e a natureza e da dinâmica resultante da relação entre ambas. Que o estudante construa um conhecimento do mundo como um espaço social concreto e em movimento, né? Que a complexidade do espaço geográfico se expressa em suas determinações naturais, históricas e sociais, a partir de diversas culturas, etnias, formas, gêneros e deficiências. Que essa complexidade seja tematizada e compreendida considerando o mundo vivido pelos estudantes. Né? E, de novo, aqui vocês vão perceber, fazendo só um parênteses, que todos esses itens, eles conversam com a concepção de educação geográfica que nós temos e que nós estamos construindo aí ao longo dos anos, né? E aí vocês vão perceber justamente isso, que todos esses pontos, eles vão ao encontro dessa formação cidadã, dessa metodologia que eu vou trazer para vocês, que é de considerar o estudante como um sujeito que tem conhecimento, né? As crianças aprendem o tempo todo, desde o momento que saem da barriga da mãe, estão aprendendo. E como que a gente lida com esses conhecimentos? Que muitas vezes são válidos e outras vezes estão ali no senso comum, certo? Que o protagonismo seja fundamental para entender e agir sobre a realidade imediata dos estudantes, assim como compreender a interface de São Paulo em escalas espaciais mais amplas, regional, nacional e mundial, e refletir sobre como a realidade se articula a essas escalas. Que a aprendizagem reflita na formação de estudante de pensamento crítico, o que implica a capacidade de problematizar a realidade, propor soluções e reconhecer a sua complexidade. Que haja o reconhecimento da importância do pertencimento étnico-racial e, ao mesmo tempo, a valorização do estudante como sujeito imerso na cultura que constitui e constrói o lugar. Então, de novo, essa relação, né, do sujeito com o espaço, essa pegada aí do protagonismo, né? O reconhecimento de pertencimento étnico-racial enquanto valor conceitual resulta da necessidade de reflexões aprofundadas sobre o significado amplo da mobilidade espacial de agrupamentos humanos e suas variedades sociais, culturais, históricas e regionais. A exemplo de populações migrantes em situação de permanente itinerância em São Paulo. Isso é importante falar, viu, gente? Eu não sei se vocês conhecem, a prefeitura ainda tem outros documentos, um que vai tratar da diversidade étnico-racial, né? E outro que trata dessas populações imigrantes, né? Desses imigrantes estrangeiros mesmo, né? Desses fluxos. É bem interessante. Então, dá ali ideias, indicativos de como que a gente pode articular, né? Então, eu estou lá numa sala de aula e eu tenho estudantes bolivianos, haitianos, como que eu trago esses estudantes, né? Como que eu trago o conhecimento, os conteúdos, e incluo
esses estudantes nas minhas dinâmicas, de forma inclusiva mesmo, tá? De novo, não é separar os conhecimentos, os conteúdos, então para essa turma aqui eu dou um conteúdo X e para aquela ali eu dou Y, não. Estamos todos aqui, então como que eu contribuo para que esses estudantes sejam incluídos na sala? Então eu trago conhecimentos que eles têm também do lugar que eles nasceram, como é que eles estão entendendo essa cidade, como que os outros entendem, e aí eu vou construindo conhecimento junto com eles e com todos eles, certo? A seleção de conteúdos não deve ser apenas um modo de aprender tacitamente a ciência geográfica, mas aprender por meio do conhecimento geográfico o mundo que podemos construir. Então, daqui, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante, eu trabalhei essa ideia na minha tese de doutorado, que é justamente a importância das categorias de análise da geografia, né? Para quem saiu há pouco tempo do curso de graduação, enfim, e entrou na escola, eu passei por isso, né? Estou falando que eu passei por isso. A gente estuda muito, né, lá no departamento e tal, e quando chega na escola, se estuda muito paisagem, conforme vários autores e tal, e aí quando chega na escola não tem um conteúdo que é paisagem, né? Ah, vamos aprender a paisagem. Não. Por quê? Porque a paisagem não é conteúdo, ela é uma categoria de análise. A paisagem, ela vai permear todos os conteúdos. Então, daí a ideia do Rui Moreira, né, que essas categorias, elas funcionam como lentes. Então, a partir dessa lente que eu visto, né, da paisagem, como que eu analiso meu bairro? Como que eu analiso as cidades globais, certo? Posso usar outras categorias. Território, então eu vou utilizar essa lente do território. Quais são as relações de poder que se dão no meu bairro? Ou na região norte do Brasil? Como que é isso? Certo? Isso aqui eu considero que seja fundamental para a gente permitir aos nossos estudantes que realmente tenham e mobilizem esses conhecimentos geográficos para entender outras coisas, né? Porque muitas vezes a gente não estuda cidade, está aqui em São Paulo, estamos estudando a cidade de São Paulo, ok. Mas aí depois o sujeito fica adulto, vai morar em Manaus. Se ele tiver esses conhecimentos geográficos, que são acessados por essas lentes, ele vai conseguir fazer essa leitura do espaço lá também, certo? Então, as categorias, né, que são esses conceitos geográficos, que são como lentes que sugerem métodos para interpretar a realidade, inclusive. Então, se eu vou estudar a partir da paisagem, posso analisar imagens, né, fotografias do antes e do depois. Se eu vou trabalhar com a ideia com a categoria de lugar, eu posso promover ali entrevistas no bairro para perceber como esses sujeitos que vivem aquele espaço percebem aquele espaço e por aí vai. Embora o espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, os conceitos de território, paisagem, natureza, lugar e região devem ser abordados como estruturantes no trabalho com as diferentes situações geográficas de São Paulo, em sua complexidade. Em sua complexidade pode ser compreendida. Esses conceitos têm se mostrado acessíveis aos estudantes, tendo em vista suas características cognitivas e afetivas. Então, de novo, aqui eu estou trazendo a mobilização dessas categorias e também da escala, né, da variação dessas escalas geográficas. Aqui eu vou apresentar para vocês, então, o ensino de geografia nos diferentes ciclos, dando um pouco o panorama do que os estudantes aprendem. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando eu penso numa sequência didática estruturada a partir do método topológico de ensino, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é fundamental que eu que vou dar aula no 6º ano, saiba o que esses estudantes estudaram antes, né? Quais conhecimentos de geografia eles acessaram antes do 6º ano e quais conhecimentos de geografia eles vão acessar depois,
para aí sim eu conseguir selecionar esses conteúdos que eu vou trabalhar no sexto ano, ao longo do sexto ano. Então, o ciclo de alfabetização começa, né, é direcionado por alguns questionamentos. Então, como desenvolver o pensamento espacial? E aqui eu estou falando de crianças a partir de 6 anos, tá, gente? Então, isso aqui é importante. Será que é suficiente eu chegar, mostrar um mapa na escala de 1 para 50 mil, 1 para 1 milhão, e falar: olha, aqui é o Brasil, viu, gente? Será que eles aprendem dessa forma? Ou será que eles precisam, antes, desenvolver noções espaciais que são fundamentais? Precisam, né? Vocês tiveram lá a metodologia de ensino e aprenderam ali, discutiram Piaget com essa ideia de como que as crianças constroem essas noções espaciais. Então, os conteúdos da geografia, eles vão muito nessa promoção, né? Digamos assim, elas vão promover esse início ali de noções espaciais para garantir depois o desenvolvimento do pensamento espacial. Quais são os primeiros passos para as crianças em processo de alfabetização aprenderem geografia? Porque tem isso também, né? Primeiro ano, as crianças não estão alfabetizadas. Então, que tipo de atividades que vão aparecer ali para contribuir para que elas depois entendam, né? Elas precisam ser alfabetizadas, não só cartograficamente, mas geograficamente também. Então, essa leitura da paisagem, ela começa já aqui. Como iniciar o ciclo de alfabetização cartográfica nesse ciclo? Um dos propósitos do estudo de geografia é oferecer um amplo leque de aprendizagens para que a criança adquira a capacidade de desenvolver e ampliar raciocínios espaciais. Ok, isso eu já falei. Compreender o modo de viver e o cotidiano de sua comunidade numa cidade complexa como São Paulo é o desafio desse processo. Então, são justamente essas atividades que vão aparecer. A leitura do bairro, diferenciar os tipos de moradia, que materiais são esses, né? Não só no bairro, como em outros lugares do mundo, tá? Então, é sempre esse movimento, né? A gente começa um conteúdo olhando para o que acontece ali no meu cotidiano, pertinho de mim, e depois eu comparo com outras situações. Algumas atividades aqui, né, e conteúdos que são propostos nesse ciclo de alfabetização. Então, trabalha-se muito com o mapa mental, o estudo das relações entre o processo histórico na formação das sociedades, o funcionamento da natureza. Então, tempo cíclico aqui, né? Aquelas atividades que nós fazíamos. Ah, como está o dia hoje? Hoje está nublado. Então, isso entra aqui e tem um propósito, é fazer com que a criança comece a entender que a natureza ela funciona em ciclos, né? A relação com o cotidiano, noções de espacialidade a partir das semelhanças e diferenças. Então, o objetivo fundamental é situar a criança no momento e lugar que vive, ou seja, perceber os fatos que acontecem em uma dinâmica de relações espaciais próximas e distantes e numa multiplicidade de espaços e tempos. O ciclo interdisciplinar, e aí lembrando, né, que esse ciclo interdisciplinar é terceiro, quarto e quinto ano, quarto, quinto e sexto ano, e o estudo da geografia nesse momento aborda diferentes interações entre o urbano e o rural, em suas dimensões sociais, culturais e ambientais. Nesse ciclo, temos a importante transição do quarto e quinto ano para o sexto, e uma reorganização da vida do estudante. Além disso, esse período também é marcado pela fase de pré-adolescência, em que muitas capacidades cognitivas, afetivas, emocionais e físicas ocorrem, como explicado no conceito de educação integral. O estudante progressivamente vai ganhando autonomia. Então, justamente essa ideia de transição, né, do ciclo de alfabetização para o ciclo autoral.
Então, os temas e conteúdos que vão aparecer nesse ciclo, tem a ver com essas diferenças entre campo e cidade, como que são essas paisagens. Só que é importante destacar que esses conteúdos, eles são tratados não de forma de um excluir o outro. Então, olha, no campo acontece isso, 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 na cidade acontece isso, isso, isso. A gente não pode correr o risco de reforçar a dicotomia, mesmo porque a gente sabe que tem relação entre essas duas realidades, né? Então, sim, a gente diferencia os modos de vida e tudo mais, mas mostra também como é que o campo e a cidade conversam, como é que eles se relacionam, como que um depende do outro, qual que é o papel aí dos meios de transporte para fazer essa interação, certo? Depois, o ciclo autoral, né, traz um momento em que o estudante já deve ser capaz de ter uma postura crítica e analítica em relação à realidade em que vive e desenvolver um olhar investigativo. Isso aqui é importante, importantíssimo quando a gente pensa em sequência didática também, tá, gente? Porque esses momentos de investigação precisam aparecer, precisam ser propostas como atividades em diferentes momentos de uma sequência didática, propondo uma ação de intervenção por meio da conclusão da socialização do trabalho colaborativo de autoria, que é o tal do TCA que os meninos e meninas fazem ali no 9º ano, né? Esse trabalho é acompanhado por um professor durante as atividades ao longo desse ciclo. Eles vão apresentar lá no 9º ano. Então, é uma das possibilidades investigativas que está posta aqui no ciclo autoral, mas não é a única. A gente pode trabalhar com ensino por investigação em todos os momentos da vida escolar do estudante. O ensino da geografia deve buscar a construção do conhecimento geográfico que possibilite o pleno desenvolvimento dos espaços, o funcionamento da natureza, assim como o desenvolvimento integral da humanidade como agente transformador, consciente e cidadão de um mundo sustentável. Então, percebam, isso vem numa crescente, né? Desde lá do ciclo de alfabetização até o ciclo autoral. Nesse ciclo, amplia-se as possibilidades de repertório, ressituando e revisitando algumas questões geográficas já estudadas em ciclos anteriores, para a elaboração de projetos de estudos colaborativos e autorais sobre o mundo em seus vários recortes regionais. Então, todo esse conteúdo que foi trabalhado, todos esses conhecimentos trabalhados ao longo aí dos anos, eles devem contribuir inclusive para que o estudante busque, né, faça novas perguntas sobre o mundo e tente respondê-las.